Sim, boa tarde, gravação. Boa tarde ao nosso GED. Estou muito animada com esse GED, vai ser nosso último de conteúdo do semestre, como eu tinha falado para vocês no grupo. E hoje a gente vai tratar sobre os meios de integração, a vigência. Ai, muito obrigada, ficou muito fofo, né? Eu achei uma gracinha esse modelo que eu peguei no Canva. Eu achei super meigo, né, para dar uma quebrada ali com os slides de Halloween que a gente estava fazendo. Mas enfim, de todo modo, a gente vai finalizar a nossa unidade de 4, se eu não me engano, acho que de cabeça não lembro o número dela não, mas é a nossa última unidade antes da prova, e aí e agora em diante a gente vai só focar em fazer revisão e questão. Certinho? Então vamos dar início ao nosso dia de inclusive eu coloquei pouco texto de lei nesse slide, mas quando terminar a gente vai fazer uma lida no próprio CTN, certo? E aí, então, para vocês ficarem ligados, porque o que cai muito na V3 em relação a esse conteúdo é texto de lei, certo? Vamos lá, então. Começando falando sobre a vigência e a eficácia da legislação tributária. Começando pela vigência, o que é? É o período em que a lei está formalmente em vigor, integrando o ordenamento jurídico. Relaciona-se ao início da obrigatoriedade, normalmente após a vacatio legis, né, que é o período de vacância. A vigência pode ser temporal ou espacial, vou explicar já depois, e também coloquei um artigo importante sobre essa Lei Complementar 95 de 98. Então vamos com calma. A vigência da legislação tributária, não eu coloquei até depois num resuminho mais esquematizado no final, ela não significa que a lei está em eficácia, certo? Ela significa que ela está vigente. Qual é a diferença desses dois? A gente vai ver um pouco mais para frente. Mas primeiro, ela é que está formalmente em vigor, ou seja, a lei foi publicada, ela está lá e entra em vigor no dia tal. Entra em vigor, entre essa lei possui eficácia 45 dias após sua publicação, que é o caso da LINDB, né? Que se não tiver previsto isso em nenhuma parte daquela legislação, se aplica esses 45 dias de vacatio legis, certo? Então, assim, essa parte é mais tranquila, é mais para que vocês tenham essa distinção clara na cabeça, porque ela vai ser importante daqui a pouquinho. E a vigência pode ser temporal, que é quando exatamente a lei começa a vigorar, ou espacial, que é onde o território, que é o território onde se incide a lei, certo? Pode ser uma legislação estadual, uma legislação municipal, uma legislação federal, tudo isso está dentro da vigência, né, da lei tributária no espaço. E a questão temporal, lei tributária no tempo, certo? E aí eu coloquei aqui porque tinha no slide do professor e realmente é bem importante, tem nessa legislação complementar que diz que a vigência da lei será indicada de forma expressa e de modo a contemplar prazo razoável para que dela se tenha amplo conhecimento, reservada a cláusula entra em vigor na data de sua publicação para leis de pequenas repercussões, ou pequena repercussão, perdão. Ou seja, esse artigo aqui dessa lei complementar, ele deixa muito claro que essa vigência precisa estar lá, entendeu? Indubitavelmente expresso, dizendo exatamente quando é que ela vai entrar em vigor, quando é que ela vai realmente iniciar seus efeitos, certo? E aí, a partir disso, a gente fala também um pouco sobre a eficácia. E aí, acho que agora vai ficar um pouco mais claro para vocês entenderem da onde, assim, aonde está exatamente a diferença entre essas duas. A eficácia é a aptidão da norma para produzir efeitos no mundo jurídico. Ou seja, enquanto a vigência é o período que a lei está formalmente em vigor, a eficácia é a atuação de fato, a aptidão da norma para começar a produzir efeitos no mundo jurídico. Uma norma pode estar vigente, mas não produzir efeitos imediatamente, quando condicionada a requisitos como anterioridade anual ou nonagesimal. O que isso significa? Digamos que uma lei tributária vai ser, a gente viu isso, né, anteriormente, na anterioridade anual, mas digamos que isso pode claramente acontecer, né? Vamos supor que vai ter uma legislação que vai aprovar pronto, essa questão da alteração do imposto de renda, que a gente até inclusive tratou na Latrilha, a Sara estava lá com a gente e viu um pouco da aula sobre isso. O que é que isso quer dizer?
Quer dizer que, por exemplo, é uma alteração no essa alteração do imposto de renda, ela não pode começar a ser exigível amanhã. Por quê? Por conta da anterioridade anual. Ela diz expressamente que esta lei só produzirá efeito jurídico a partir do exercício de 2026. Porque atualmente estamos no exercício de 2025, né? Ano calendário de 2025. Vocês vão ver bastante essas nomenclaturas, certo? E aí, como a gente colocou aqui, uma norma pode estar vigente, ou seja, a norma do imposto de renda está vigente, mas não pode não produzir efeitos imediatamente, quando condicionada a esses requisitos. Entende? É por isso que a norma do imposto de renda ela já está vigente, mas ela não está produzindo efeitos jurídicos, porque ela só vai produzir efeitos jurídicos respeitando a anterioridade anual, que é o caso da anterioridade depois, né, no primeiro dia do exercício seguinte, ou seja, no primeiro dia de 2026, 1º de janeiro de 2026, certo? E aí eu coloquei para relembrar para vocês que a gente já falou sobre o princípio da anterioridade anual e nonagesimal ou da noventena. A gente falou sobre isso no slide de princípios, certo? Mas eu vou trazer novamente aqui para vocês para que não se perca aí o entendimento. Essa previsão está lá no artigo 150, inciso 3º. Eu só esqueci de colocar aqui que é da Constituição, tá? Mas não é do CTN, isso aqui é Constituição. Artigo 150, inciso 3, alíneas B e C. Então, o que é que diz? É vedado à União, Estado, Distrito Federal e aos municípios cobrar tributos no mesmo exercício financeiro, aí a anterioridade anual que a gente falou, em que haja sido publicada a lei que o instituiu ou aumentou, ou antes de decorridos 90 dias da data em que haja sido publicada a lei ou que os instituiu ou aumentou, observando o disposto na linha B. Então, esses 90 dias, eles são válidos, contanto que não seja ainda no mesmo exercício. Se vocês forem ver a anterioridade anual, ela é ainda mais importante que a nonagesimal, certo? Se a nonagesimal for aplicada, ela precisa ser aplicada com base na anterioridade anual. Ok? Então, aí a gente tem, só para finalizar esse tópico, a relação e a distinção da vigência e da eficácia, certo? Aí eu vou abrir para caso vocês tenham alguma dúvida. O que é que eu coloquei aqui? Toda norma eficaz é vigente, mas nem toda norma vigente é eficaz, certo? Como a gente viu anteriormente, ela pode ser vigente, ela está aprovada lá, está só esperando passar o exercício do próximo ano, né, no caso, para começar a se tornar eficaz. E aí ela ainda não é eficaz, mas ela pode. Mas toda norma que já está eficaz, já está produzindo efeitos jurídicos, está vigente, obviamente. Não tem como uma norma que é eficaz não ser vigente, certo? E aí eu coloquei aqui para ficar mais claro para vocês que a vigência é a existência jurídica e a eficácia é a produção efetiva de efeitos, né, assim, a produção na prática desses efeitos. Essa distinção é fundamental devido às regras de anterioridade e retroatividade, que a gente também viu no nosso último slide. Alguma dúvida por aqui, galera? Tudo ok? Tudo show? Maravilha. Então, vamos dar continuidade. Tô apoiando aqui. E aí a gente tem 2 métodos de interpretação que são os mais utilizados. Obviamente, assim, Jesus, toda legislação que vocês forem ver aí ao longo do mundo, elas têm vários métodos interpretativos, certo? Até porque eu não sei se vocês já fizeram hermenêutica jurídica, eu cheguei a fazer, mas eu tenho muito tempo, eu fiz no meu 2º semestre. Hermenêutica jurídica com a Sandei, muito bom, inclusive indico. E a gente descobre que a legislação jurídica, no geral, ela tem vários métodos interpretativos, não só esses aqui, mas eu trouxe especificamente os métodos que estão previstos na legislação tributária, certo? Obviamente, isso aqui pode ser aberto mais futuramente, né? Isso pode ser aberto se você for estudar por outras vertentes, como a hermenêutica, mas na legislação tributária a gente tem esses 2 tipos de interpretação. Quais são? A interpretação literal e a interpretação mais benigna. O que é que quer dizer? Que a interpretação literal é aplicada obrigatoriamente a normas sobre isenção, suspensão ou exclusão do crédito tributário, que vocês vão aprender isso mais em Tributário 2, é um assunto bem legal, inclusive. E a dispensa de obrigação acessória. Essa previsão está no artigo 111, eu coloquei aqui no próximo slide para a gente dar uma lida, mas vocês vão já ver. E a interpretação mais benigna, isso aqui, ó, rapidinho, voltando.
A interpretação literal, ela é 100% taxativa, certo? 100% taxativa. Não tem, porque é literal, mas a gente pode abrir para outro tópico que não seja esse que está previsto no artigo 111. Não, certo? Ela é 100% taxativa. Então, o artigo do CTN está dizendo, interpreta-se literalmente a legislação tributária sobre os temas tais, tais e tais, certo? E a interpretação mais benigna é a que se interpreta de maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvidas. Enquanto eu não coloquei aqui de forma completa, porque senão não ia caber. Mas, na realidade, isso é quando a gente tem uma penalidade. É a mesma coisa do direito penal, gente. O famoso indúbio pro réu, pronto. É o indúbio pro contribuinte, certo? Nesse caso aqui. Aplica-se, né, interpreta-se e aplica-se a legislação tributária de maneira mais favorável ao contribuinte quando há alguma dúvida em relação à sua aplicação, em relação a penalidades e afins. Isso vai ficar mais claro agora que a gente vai dar uma lida no próprio CTN, tá? Isso aqui é do CTN. O 111, ele diz o seguinte, interpreta-se, como eu disse, taxativo, interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre suspensão ou exclusão do crédito tributário, outorga de isenção, isso aqui é a palavra bonita para dizer que é a isenção, e dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias. Então, esses três temas aqui, eles não têm nenhuma exceção, certo? Você interpreta-se literalmente a legislação que dispõe sobre eles. E aí vocês vão ver também, quando vocês estudarem suspensão e exclusão, quer dizer, a gente viu na realidade que nos casos de isenção também são taxativos, né? A gente tem expresso na lei os casos de isenção tributária e do descumprimento de obrigações acessórias também. Mas isso, o entendimento para suspensão ou exclusão do crédito não fica para trás, certo? Por quê? Porque vocês vão ver, eu posso até mostrar para vocês quando a gente for olhar o CTN, vocês vão ver que a suspensão ou a exclusão do crédito também tem requisitos taxativos, certo? A gente pode abrir depois, mas os dois também têm requisitos taxativos, não tem, tipo assim, uma lacuna que você pode ignorar e usar de outra forma. Não, ok? Tem que seguir exatamente do jeito que está lá e aplica-se literalmente desse jeito aí. E em relação à interpretação mais benigna, é o 112, diz que a lei tributária que define infrações ou lhe comina penalidades interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto. Aí a gente tem aqui, ó, em caso de dúvida quanto a isso aqui, certo? A esses requisitos aqui. Novamente, são requisitos taxativos. A capitulação legal do fato, se aconteceu ou não, ou se aconteceu ou não, se aquilo ali é uma infração ou não, a natureza ou as circunstâncias materiais do fato, ou a natureza da extensão de seus efeitos, a autoria, imputabilidade ou punibilidade e a natureza da penalidade aplicável ou a sua graduação. Muito parecido com o direito penal, né, gente? Se a gente for parar para pensar, é o mesmo conceito por trás do direito penal. O que é, na minha concepção, é o que faz sentido, indúbio pro contribuinte nesse caso, né, mas se fosse no direito penal, seria indúbio pro réu. Certinho? Alguma dúvida em relação aos métodos de cadê? Interpretação? Estão entendendo direitinho, gente? Esse conteúdo é bem facinho, vocês vão ver, o já acaba, porque esse conteúdo é muito facinho, certo? É bem, assim, bem, básico, né, acho que eles colocam no final para ficar mais simples de entrar na cabeça de vocês. E aí, para finalizar aqui, a gente tem os meios, a gente falou aqui sobre os métodos de interpretação, e agora vamos falar um pouco sobre os meios de integração. O que é isso, Natália? Nos casos de lacuna normativa, ou seja, quando o CTN não prevê, certo? O CTN simplesmente não prevê aquilo ali, não está previsto. Você tem? Difícil de acontecer? Difícil. Pode acontecer, claro, como tudo nessa vida, né? No seu artigo 108, estabelece meios de integração na ordem sucessiva. O que são esses meios de integração? Quando é mais ou menos como se você falasse assim, cara, não tenho previsão para isso aqui, deixa eu puxar outros institutos do direito que podem me ajudar, certo? E aí a gente tem uma ordem de preferência, e a gente, eu vou falar uma coisa para vocês, só quem vai saber é quem está aqui na aula ou quem está assistindo o GED no YouTube. Caiu uma questão dessa na minha V3, e eu sabia, porque eu já tinha feito uma peça que eu tinha utilizado o artigo 108.
E, assim, na época, né, eu lembrei dela na mesma hora, porque eu falei: "Nossa, eu lembro dessa ordem", porque eu usei o artigo 108, mas a questão da minha V3 perguntava assim, falava sobre essa ordem sucessiva e tal, e falava assim: "Qual é a primeira, a primeira o primeiro meio de integração no artigo 108, de acordo com uma ordem sucessiva, qual o meio mais preferível?". Aí a gente tem que o inciso um é analogia. E a resposta era só isso, analogia. E aí eu acertei essa questão na V3 por conta disso, entendeu. É por isso que é muito importante a gente conhecer a legislação principalmente. Mas vamos por calma. Então, quando o caso concreto não tem uma previsão legal, não nem na legislação tributária, nem no CTN, nem nada do tipo, a gente sai puxando, né, a gente sai se utilizando, de se integrando, o CTN se integra às outras áreas do direito, nesses sentidos aqui. Então, a primeira a preferência, de todas é a analogia, que é a utilização de norma aplicável a caso semelhante, não pode criar tributo não previsto em lei. Isso aqui é óbvio, né, mas eu coloquei porque para que vocês não esqueçam, certo? Mas foquem nisso aqui, utilização de norma aplicável a caso semelhante. Então, entra aqui, pode entrar uma jurisprudência, pode entrar porque se utiliza por analogia, pode se utilizar uma, digamos, não tem no texto tributário, mas tem alguma coisa parecida com isso, com esse caso concreto, no Código Civil. Entende? É uma norma aplicável a caso semelhante. Aí você vai se utilizando a analogia. E eu não lembro exatamente qual foi o caso que eu utilizei esse artigo 108. Porém, eu lembro que eu utilizei, e eu lembro que foi o que me salvou na hora da prova, porque eu lembrei dessa ordem sucessiva. E aí, logo em seguida, a gente tem no inciso 2 princípios gerais do direito tributário. Legalidade, interioridade, tipicidade, igualdade tributária e afins. Quando não se dá para utilizar de analogia, se utiliza os princípios gerais do direito tributário. Não dando para utilizar os princípios gerais do direito tributário, a gente usa os princípios gerais do direito público, moralidade administrativa, ampla defesa, contraditório e tal. Lembre-se que isso aqui é sucessivo, ou seja, né, eu não tenho como ter um caso e pular direto para cá, ou direto para cá. Eu preciso passar por cada um deles para saber, a analogia dá para ser usada nesse caso? Não dá, então vamos para o próximo. Não dá, vamos para o próximo, entendeu? É uma ordem sucessiva. Princípios gerais do direito público, né, como eu disse, principalmente contraditório e ampla defesa, já vi inclusive muita peça por aí. E a equidade. Permite atenuar o rigor da lei, mas não dispensa o pagamento do tributo devido. Também é importante de se lembrar, certo? Você pode atenuar assim, a legislação tributária, na minha concepção, ela é bem difícil de ser atenuada, só que existe, né, a gente tem aí algumas isenções, algumas imunidades, não sei se a gente pode considerar isso uma atenuante à aplicação, mas pode sim entrar, certo? Alguma dúvida, pessoal? Eita, eu tô sem voz, ó. Meu Deus. Entenderam certinho? Gente, se eu contar pra vocês, já acabou. Eu disse que o assunto era curtinho, eu disse mesmo, mas calma, não vou embora, vamos dar só uma lida aqui no CTN, tá? Deixa eu pegar aqui, eu acho que é o 108 já. Pronto, vamos dar uma lida a partir daqui, tá? A partir daqui, minto. A partir de 101. Só pra entrar na nossa cabeça tudo isso que a gente já falou. A vi tá ruim, né, deixa eu aumentar, calma. Deixa bem assim pra vocês verem. Pra ver, né? Vamos lá. A vigência no espaço e no tempo da legislação tributária rege-se pelas disposições legais aplicáveis a normas jurídicas em geral, ressalvadas o previsto nesse capítulo. A legislação tributária nos estados, Distrito Federal e nos municípios vigora no país, fora dos respectivos territórios, nos limites em que reconheçam as extraterritorialidades, convênios que disponham estas outras normas. Isso é sobre a extraterritorialidade tributária, não focaria nisso agora. Salvo disposição em contrário, entram em vigor os atos administrativos, as decisões. Aqui, ó, os atos administrativos que se referem ao inciso tal na data de sua publicação, as decisões que se referem ao artigo tal, esses efeitos 30 dias, os convênios na datas neles previstas. Entram em vigor no primeiro dia, isso é importante demais, ó.
Entram em vigor no primeiro dia do exercício seguinte, aquele que ocorra sua publicação, os dispositivos de lei referentes a impostos sobre patrimônio ou sobre a renda. Foi exatamente o exemplo que eu dei para vocês sobre o imposto de renda, que instituem ou majoram tais impostos ou que definem novas hipóteses de incidências, que extinguem ou reduzem isenções, salvo se a lei puder de maneira mais favorável ao contribuinte, observado o artigo 178. Depois a gente olha. Aplicação da lei tributária. A legislação tributária aplica-se imediatamente aos fatos geradores futuros e aos pendentes, assim entendidos aqueles cuja ocorrência tenha tido início, mas não seja completa, nos termos do artigo 116, que é o que fala sobre fatos geradores. Aplica-se a lei a ato ou fato pretérito em qualquer caso, quando expressamente interpretativa, excluída a aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados. Tratando-se de ato julgado, quando a lei define infração, bibi, isso que é. Quando lhe comunica, isso aqui é mais sobre a questão dos princípios, tá? Quando lhe comunica penalidade menos severa que é prevista na lei e afins. Interpretação e integração da legislação tributária. A legislação tributária será interpretada conforme disposto neste capítulo e, na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para aplicar a legislação tributária utilizará sucessivamente, na ordem indicada, a analogia, os princípios gerais de direito tributário, os princípios gerais de direito público e a equidade, certo? Exatamente como eu falei para vocês. Aí tem algumas outras coisas bem legais aqui que a gente pode ver. Para parágrafo 1º. O emprego da analogia não poderá resultar na exigência de tributo não previsto em lei. O emprego da equidade não poderá resultar na dispensa do pagamento de tributo devido. Isso também é bem interessante. Eu coloquei de forma mais traduzida para vocês, né, nos slides. Os princípios gerais de direito privado utilizam-se para pesquisa na definição, no conteúdo e no alcance de seus institutos, conceitos e formas, mas não para a definição dos respectivos efeitos tributários. Também é interessante. A lei tributária não pode alterar a definição, conteúdo do alcance do instituto, constituir, tá, essa é besteira. Isso aqui, ó, lembra que eu falei? O 111 e o 112 também são bem importantes. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre suspensão ou exclusão do crédito tributário, outorga de isenção e dispensa do cumprimento de obrigações acessórias. E a lei tributária que define infrações ou lhe combina penalidades de maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto à capitalização legal do feito, a natureza das circunstâncias materiais do fato, a natureza e extensão de seus efeitos, a autoria e imputabilidade ou punibilidade, a natureza da penalidade aplicável ou a sua graduação. E foi isso. E aí eu vou aproveitar que a gente está com um leve tempinho só para mostrar o que eu falei para vocês. Eu acho que é o 151. É. Lembra que eu falei para vocês que deixa eu só voltar aqui para vocês verem. Que a gente fala que a interpretação, ela precisa ser, nesse caso, na interpretação literal, ela é taxativa, certo? Ou seja, isso aqui é 100% taxativo, vocês estão vendo, né? A suspensão, outorga, pronto. Por quê? Porque aqui já é taxativo. Quando a gente fala dessa suspensão aqui, ela já é taxativa, ou seja, suspende a exigibilidade de crédito tributário, moratório, não sei o que. Isso aqui vocês vão ver tudo em tributário 2, tá? Eu tô só mostrando um panorama para vocês. Então, essas hipóteses aqui, todas precisam ser aplicadas de forma literal. É a mesma coisa para o 156, que é a extinção do crédito. Extingue-se o crédito tributário, pagamento, compensação, transação, remissão, nananana. Então, todas essas hipóteses aqui são taxativas, entendeu? Por isso que, quando a gente fala do 111, quando a gente fala do 111, ele fala exatamente isso, que é interpreta literalmente suspensão e exclusão do crédito tributário. E essas outras aqui também, por questão por questão de interpretação taxativa. Certinho? E foi isso, galera. Era o que eu tinha para falar para vocês. Estudem, por gentileza. Vou dar um beijo pra gravação. Tchau, gravação! E vou colocar isso no YouTube.